Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero, ocupando a tribuna nesta tarde, inicialmente, saudar aqui aos representantes da Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, que pleiteiam aqui a sua criação, saudar os representantes do Corpo de Bombeiros Militares, que retornam a esta casa em mais uma temporada de lutas, dizer da nossa participação na tarde de ontem, no debate promovido pela Assembleia Legislativa na cidade de Nova Friburgo, no Supera Rio, uma coordenação do deputado Wanderson Nogueira. Aliás, muito bem escolhida a cidade de Nova Friburgo, porque é um exemplo de superação. Superação da tragédia climática, e muito bom podermos, no debate, verificar que a cidade de Nova Friburgo, a todo fôlego, recupera sua economia, a autoestima de seu povo. E esse exemplo é um exemplo que serve para todo o Estado do Rio de Janeiro, nesse momento em que o grande debate se dá em razão da crise. Me antecedia aqui o deputado Marcelo Freixo, que discorria sobre a crise e a responsabilidade política dos agentes do Estado. É inegável que todos nós temos a parcela de responsabilidade pela construção política do Estado. Somos chamados a ser mais do que solidários ao Estado neste momento, chamados a apresentar alternativas à crise. Há uma crise que atinge de forma diferenciada o Estado do Rio de Janeiro. E ontem, no debate em Nova Friburgo, nós podíamos ouvir da academia a mesma crítica. A mesma crítica em razão das escolhas políticas feita pelo Estado do Rio de Janeiro, no momento em que o glamour dos royalties do petróleo, que irrigaram os cofres do Estado e dos municípios produtores do petróleo ao longo deste período, nos conduziu a uma equivocada escolha e decisão de conceder benefícios e incentivos que retornarão em 2 décadas através do pagamento de impostos por aquelas empresas que eu diria beneficiadas com a política de incentivo fiscais, que hoje, num primeiro momento, contribui com a geração de emprego. Existem aqueles que defendem a teoria de que o Rio não perdeu o que não tinha, que os incentivos foram, uma vez que os incentivos foram concedidos a empresas
que não tinham sua matriz aqui no Estado. Logo, como se não pode perder o que não tem, se ganhou com a geração de empregos. Mas hoje nós precisamos da arrecadação de impostos. Nós hoje estamos falando da revisão de contratos. Quando o Estado anuncia a redução em 30% dos contratos de prestação de serviço, nós estamos falando em revisão de contratos de trabalhadores, quando estamos falando em redução da folha de pagamento, com exonerações e diminuição de contratos. Por que não podemos falar em revisão nesse programa de concessão? Por que não podemos discutir de forma que os contratos de incentivo de isenção tributária sofram uma interrupção neste período de crise, sendo este período de interrupção acrescido ao prazo contratual, para que mais adiante, com a recuperação da economia, possam essas empresas voltar a gozar dos incentivos concedidos. É uma ideia que pode, para alguns, parecer estapafúrdia, pode, para alguns, significar quebras de contrato, mas que pode ser construída a partir da negociação diante da necessidade do Estado, diante da necessidade de se socorrer as finanças públicas. Então, eu quero saudar o debate promovido pelo Fórum de Desenvolvimento Supera Rio, porque ele permite a ampliação dessa discussão. Permite que escolas diversas sentem à mesa e debatam a situação. Permite que experiências como a de Nova Friburgo, de superação e de recuperação econômica, possa ser replicada em regiões como a minha, a região Cabo Frio. E eu dizia lá ao deputado Anderson, se Friburgo tem um polo de moda íntima, Cabo Frio tem um polo de moda praia. Se o polo de moda íntima foi o carro-chefe da recuperação econômica de Nova Friburgo, o polo de moda praia pode ser o carro-chefe de recuperação econômica da cidade de Cabo Frio, substituindo renda, gerando emprego. Então, senhor presidente, eu quero aqui, neste meu pronunciamento, fazer essa saudação ao Supera Rio, ao mesmo tempo que me somo àqueles que debatem a necessidade de uma discussão profunda do modelo da opção econômica adotada pelo Estado do Rio de Janeiro. Até porque sou crítico desta política na minha cidade, na minha região. Nós gastamos os recursos dos royalties do petróleo e não investimos na substituição econômica. Então, precisamos nos preparar para que, quando uma nova crise vier, tenhamos feito o dever de casa. Muito obrigado.